Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje, como vocês pediram lá na enquete que eu coloquei na comunidade do canal, vocês votaram lá e eu vi que o que mais me pediram para gravar de tema para essa semana foi minha rotina de escrita. Então eu vou fazer esse vídeo, já tem um vídeo de rotina de escrita, você pode ir lá ver se quiser, mais um atualizado agora, como é que tá minha rotina de escrita hoje. Como que eu tô fazendo, que livro eu tô escrevendo atualmente. Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o espaço onde eu escrevo no computador. Então eu crio todos os arquivos dos meus livros no computador e antes de começar a escrever eu já faço uma pequena diagramação de cada um deles. Por exemplo, antes de começar a escrever eu já determino o formato, já coloco o arquivo todo no formato, com as fontes, com a numeração, já vou fazendo tudo isso no começo, desde o início, porque senão dá muito mais trabalho. Então uma dica para você que vai fazer diagramação aí, fazer diagramação antes e durante do processo de escrita facilita muita coisa e eu acho bem mais fácil do que fazer depois que o livro já está escrito. Eu vou abrir aqui o arquivo, vou falar um pouquinho para vocês sobre que livro eu estou escrevendo agora. Eu estou escrevendo a continuação desse meu livro aqui, O Herói Obscuro. Se você quiser comprar esse livro, vai estar o link dele aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar lá para você saber mais sobre ele. Também pode ver o cardzinho que eu vou colocar aqui em cima sobre o vídeo que eu gravei falando desse livro. Eu não ia fazer uma continuação para esse livro e acabou que me deu vieram várias ideias na minha mente. Eu falei, nossa, agora isso dá uma boa continuação. E eu fui anotando as ideias até ficar tão legal que eu resolvi fazer uma continuação para esse livro. E é exatamente sobre isso que eu estou escrevendo atualmente. Também vou mostrar aqui para vocês. Esses aqui são os meus caderninhos de ideias que eu escrevi. Esse daqui já tá esgotado, na verdade. Eu peguei esse aqui só pra falar uma curiosidade, que esse daqui é o livro em que eu escrevi todas as ideias pra trilogia que eu escrevi, que futuramente, muito em breve, na verdade, eu vou publicar essa trilogia. E aí aqui no canal você vai poder me acompanhando aqui, vai poder saber melhor quando eu lançar esse livro. E esse aqui é um outro caderninho de ideias que eu tenho usado bastante, que eu acho muito interessante anotar suas ideias sempre que vem a ideia, porque é uma coisa muito fugaz, venha na sua cabeça e se você não anotar na hora ela some, desaparece, você nunca mais vai lembrar daquilo. Se lembrar é porque foi um negócio muito memorável mesmo, mas normalmente não lembra, não do jeito que veio na cabeça, então é muito importante escrever. Quando eu não posso anotar no caderninho de ideias, por exemplo, tô na rua, aí vem uma ideia. Aí eu coloco aqui no meu celular, eu tenho um bloco de notas. Aqui no bloco de notas do meu celular, e aqui tem as ideias com todos os meus livros, ó. Todo livro que vem alguma ideia aleatória, solta, e eu não sei onde colocar, eu vou anotando. Por exemplo, o nome desse livro não é O Herói Obscuro 2, mas eu escrevi aqui O Herói Obscuro 2. Mas não é O Herói Obscuro 2, é O Herói Obscuro, A Fúria do Caos, é o nome desse livro. E aqui estão todas as ideias que eu tive para escrever esse livro. Acho que acabou, eu tô passando à toa. Não, é para baixo. Aqui estão todas as ideias que eu tive para escrever esse livro. E é muito importante anotar essas coisas. Uma vez eu estava andando no meio da rua, literalmente foi assim mesmo. Enquanto eu andava, eu imaginei o final do livro inteiro. Foi uma emoção tão grande que não teve como. Eu tive que anotar isso aqui. Eu anotei o final. Tá todo escrito aqui. Eu praticamente escrevi um capítulo nesse negócio de notas aqui. E depois, quando eu chego aqui no livro, já tenho todas as ideias prontas, é só eu ir encaixando e aprimorando as ideias, colocando mais informações, descrevendo os fatos, enfim, tudo mais detalhado. Agora eu já abri aqui no meu computador o arquivo do livro que eu tô escrevendo. Antes de começar a escrever, o que eu sempre faço? Eu sempre faço isso antes de escrever meu livro. Pego meu fonezinho de ouvido para ficar mais legal, é claro, e coloco trilhas sonoras de filmes. Eu criei uma playlist aqui só com trilhas sonoras de filmes que mexem comigo, sabe? Tem que ser um negócio que mexe comigo. Mas de filmes que eu gosto mesmo, de verdade, fazem eu me emocionar e ter muita inspiração
toda vez que eu vejo. Aí eu criei aqui minha playlist com todas as músicas que eu gosto de ouvir quando eu tô escrevendo. Quando eu tô ouvindo essas músicas, vai me dando as ideias vão vindo. Porque é como se eu estivesse dentro da história. Porque como eu escrevo livros de super-heróis, de ficção fantasiosa, eu ouvir essas músicas é como se eu estivesse vivendo a história que eu tô escrevendo. É muito emocionante, é muito mais do que escrever simplesmente. Tudo isso torna o processo de escrita mais divertido. Então uma dica para você, escutar umas musiquinhas enquanto você escreve ajuda bastante. Outra coisa importante é a frequência de escrita. Com que frequência eu costumo escrever? O ideal é escrever todos os dias um pouquinho, nem que seja uma página. Às vezes eu tô sem tempo, mas tentar escrever assim, às vezes eu escrevo um parágrafo só para completar a ideia, porque se fica muito tempo sem escrever, você perde o fio da meada da história. Você vai começar a esquecer do que você estava falando ali. Aquela ideia principal, a primeira coisa que veio na sua cabeça, já não vai estar na mesma emoção, porque você ficou muito tempo sem escrever, você perdeu a vivência com a história. Então escrever todos os dias um pouquinho é muito importante. Não deixar de escrever, nem que seja um parágrafo. Já teve vezes de eu entrar e escrever 2 parágrafos, uma página. Mas é muito importante escrever sempre. O livro O Herói Obscuro, que eu acabei de mostrar pra vocês, eu escrevi ele em 1 mês. De tão empolgada que eu estava. Eu escrevi ele rapidamente em 1 mês. Foi o meu recorde de tempo de escrita. Foi uma história muito boa, cara. Ficou tão boa a história que eu resolvi fazer uma continuação. Mas no começo eu achei que não fosse ficar. Eu comecei a escrever esse livro aqui, não estava exatamente como eu tinha imaginado. Só que aí eu continuei escrevendo. Às vezes acontece isso também. A gente começa a escrever um livro, não vai ficando do jeito que a gente esperava que fosse ficar. Só que não pode parar, você tem que escrever. Às vezes a gente trava no meio da história, não sabe mais o que escrever, mas o segredo é, só começa. Vai e continua escrevendo, escreve uma palavra, escreve o primeiro parágrafo que de repente começa a fluir. De repente vão vindo as ideias e você não precisa ficar preocupado assim, se vai travar do nada, se vai acabar as ideias. Não fique preocupado, porque eu estava totalmente sem ideias e eu não fazia ideia de como esse livro ia acabar. E como eu disse, no meio da rua, eu imaginei toda a história e foi incrível. E é impressionante como o nosso cérebro consegue encaixar todas as informações, conectar tudo que a gente já escreveu e fazer uma coisa legal assim. Você nem imaginaria que aquilo ia sair desse jeito. Então não desista de escrever, mesmo que você trave, que te faltem ideias. Não pare de escrever, você tem que ir com essa história até o final. Você começou, agora você pode ter certeza que por mais que não esteja fazendo sentido, que não esteja do jeito que você gostaria que estivesse, o seu cérebro vai te surpreender, vai te impressionar da forma como ele vai conectar todas as informações no final e vai fazer um final de história emocionante e impactante. Sempre foi assim comigo. Eu não sabia, não tinha ideia do que eu estava escrevendo. De repente, fluiu. Só não pode desistir. Você não pode desistir e parar de escrever porque te faltaram ideias. Não faça isso. Vai escrevendo. Está sem ideia, não faz ideia do que escrever? Para um pouquinho, vai respirar, vai buscar inspiração. Depois volta, mas não pare de escrever. E aí, se mesmo assim você voltar e não souber como continuar aquilo, escreve uma frase, vai na primeira frase, escreve um parágrafo, vai aos poucos, vai pensando no que você realmente quer dizer com aquilo e vai complementando as ideias, que as ideias vão surgindo cada vez mais à medida que você vai escrevendo. E quanto mais você escreve, melhor você vai ficando naquilo. Então é prática, é fazer muitas vezes, repetir e não desistir. Não pare. Então agora eu já tô com o meu computador aberto aqui, já coloquei minha playlist pra tocar, colocar o fone, claro, né? Não dá pra ouvir música sem eu colocar o fone no ouvido. E agora, basicamente, vou começar a escrever. Outra coisa que eu costumo fazer antes de começar a escrever é eu dar uma lida no que eu já escrevi. Antes de voltar a escrever a história, eu dou uma lida nas últimas páginas ou desde o capítulo anterior para eu me lembrando do que eu escrevi, porque às vezes nem eu lembro do que eu escrevi. Aí eu, por exemplo, eu escrevi o quê? 3 páginas desse capítulo aqui, 2. Então eu vou reler as 2 páginas, aí eu continuo a partir disso aí.
outra coisa importante que eu acabei de lembrar aqui, que eu fui pensar nisso agora porque eu ia fazer, então eu vou falar também uma dica pra vocês, que é quando você estiver escrevendo, sempre pesquisar muito. A gente estuda pra caramba pra escrever um livro. Eu, por exemplo, estou escrevendo a história do Raymond Hoppney, que é o protagonista de O Herói Obscuro. A história acontece em Nova York e eu nunca fui a Nova York. Então, como é que eu faço para escrever a história passando em Nova York? Eu pesquiso tudo o que eu posso sobre Nova York. Se eu quero que ele vá num restaurante, eu pesquiso todos os restaurantes que tem. No caso, acontece em Manhattan, mais especificamente. Então eu pesquiso tudo que tem em Manhattan, as ruas, como é que é lá. Eu pesquiso minuciosamente cada detalhe para eu não escrever besteira. Pesquisar o máximo que você puder. Outra coisa também, pesquisar sinônimos de palavras para evitar ficar repetindo muito as palavras, senão começa a ficar um texto muito chato de ler, com pouco vocabulário. Então pesquisar novas palavras, eu normalmente uso aquele, acho que é sinônimos.com o nome do site, mas que lá tem vários sinônimos. Às vezes eu tô escrevendo uma palavra e eu tô vendo que eu tô repetindo muito ela, eu já coloco lá e vejo todas as palavras semelhantes e começo a explorar mais essas palavras e pesquisar muito sobre o que você tá falando. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui o que você achou e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo.